Vamos falar agora sobre a disciplina que vocês estão começando, Infância, Desenvolvimento e Aprendizagem. Uma disciplina que vai trazer vários aspectos importantes a respeito da criança. Dentre eles, os temas que nós vamos trabalhar serão História das Infâncias, Concepção das Crianças, contribuições das teorias de desenvolvimento, principalmente em 3 autores, Piaget, Vygotsky e Vallon. Indissociabilidade entre o cuidar e o educar, a inclusão nos aspectos éticos, psicológicos, educacionais e políticos, a prevenção e o consumismo infantil, com ênfase na adultização, e também a criança e a mídia. Um dos grandes aspectos que nós trabalharemos nessa disciplina é a criança ao longo do desenvolvimento da sociedade. E por que isso? Porque a criança ela é dotada de vários segmentos dentro dessa sociedade e ao longo dessa evolução ela foi tendo papéis diferenciados. Por que papéis diferenciados? Porque existiram momentos onde não houve uma caracterização da criança e da sua infância, onde a criança era vista como um adulto pequenininho, como nós conhecemos, um adulto em miniatura. E nesse aspecto, a criança era desprovida de questões essenciais com relação à sua educação, em relação ao seu cuidado, em relação a vários outros aspectos bastante importantes que nós, que estamos no dia a dia, sabemos como são relevantes na educação e no aprimoramento educativo e psicológico da criança. Também precisamos entender um pouco a evolução que isso proporcionou para a sociedade. Não no sentido simplesmente de olhar a criança diferente, adulto, criança, jovem, adolescente, não só nesse aspecto, mas entender como a criança vai compreendendo o seu papel histórico e social e como a criança vai vivenciando isso. Dentro dessa disciplina, nós teremos alguns objetivos que são bastante importantes e que eu gostaria de chamar a atenção. Como objetivo geral, nós teremos uma análise dos conceitos que nós vamos apresentar dentro de todos esses temas, onde nós vamos perceber como é a atitude da criança frente a esses papéis, como a criança se vê e como nós adultos podemos auxiliar e interferir, inclusive, na melhoria das condições para essa criança. Um outro aspecto que nós também trabalharemos na disciplina e que faz parte dos objetivos específicos desta disciplina será o aprofundamento de conhecimentos relativos à infância, como essa criança é vista, como a sociedade a vê e como a educação ao longo desse tempo conseguiu perceber essa criança e dar a voz e a vez para essa criança. Compreender fundamentos epistemológicos baseados em 3 autores, como eu já disse, Piaget, Vygotsky e Vallon, onde esses 3 teóricos trarão enormes contribuições e olhares onde nós vamos perceber cada uma das etapas que a criança vivencia e como elas são importantes de serem vivenciadas, trabalhadas e modificadas de acordo com a sua cultura, de acordo com o seu modo de vida. Também teremos um olhar bastante próprio com relação a essa indissociabilidade do cuidar e o educar. Existiu um momento, e vocês sabem disso, que o educar não era levado em consideração na educação infantil. Nessa etapa de ensino, o cuidar era o essencial. Cuidados com relação à saúde, cuidados com relação à higiene, mas a educação era deixada para uma etapa seguinte. E sabe-se que hoje, de acordo com as políticas públicas, isso está sendo cada vez mais modificado. Além dessa questão do cuidar e educar, nós também trabalharemos com os aspectos educacionais, políticos, éticos e até psicológicos com relação à inclusão, que traz um aspecto bastante importante no fato de crianças diferentes que pensam de formatos e de maneiras diferentes e que devem ser incluídas numa mesma sala de aula, num mesmo aspecto dentro da sociedade educativa.
não necessariamente nós teremos a inclusão somente de crianças portadoras de necessidades especiais, mas nós teremos a questão da inclusão relacionada a outros aspectos, né? Aspectos relacionados à cultura, à etnia, raça e outras tantas que são bastante importantes para o nosso dia a dia também. E não menos importante, nós trabalharemos com as mídias e o consumismo infantil. Afinal de contas, as nossas crianças, elas estão sendo bombardeadas com propagandas e estão sendo exploradas a cada momento com uma visão cada vez mais voltada à adultização, que é um tema que trataremos mais à frente. Mas, para que a gente possa entender isso, nós precisamos perceber o papel que cada um tem nessa sociedade. Por isso, a importância dessa disciplina ao longo do curso, para que vocês possam perceber o papel de cada um de nós, adultos, nesse desenvolvimento infantil.